José Manuel, com tantos encontros, tantas cimeiras, acreditas que possamos estar mais perto, de facto, do fim da guerra? Eu gostava de acreditar, não tenho nada a certeza, e sobretudo há uma coisa é o fim da guerra, outra coisa é um cessar-fogo, outra coisa é um fim da guerra injusto, outra coisa é um fim da guerra justo. Duradouro ou não duradouro. Duradouro ou não duradouro, portanto há muitas coisas aqui em jogo e acho que ainda estamos com muitas, quer dizer, isto tem sido um turvelinho absoluto, não é? Portanto, ontem, quando eu estava a ler sobre esta matéria, alguém dizia, alguém escrevia nos Estados Unidos, vocês já viram o que é que se passou em 37 dias? Portanto, hoje estamos no 38º e continua, digamos, os remoinhos continuam. Só relativamente a isto que se vai passar, passou nos últimos dias e vai passar, repara, nós tivemos, sobre esta matéria, primeiro começou com aquele telefonema entre o Trump e o Putin, foi há pouquíssimos dias. Depois tivemos aquela reunião do grupo de Ramstein, em que o novo secretário da Defesa faz a declaração a dizer a Ucrânia é impossível recuperar o território todo, é impossível entrar na NATO e tal. Quer dizer, vamos lá ver, a oposição à entrada da Ucrânia na NATO não é de agora. Não é de agora, os Estados Unidos sempre se opuseram e há mais 7 ou 8 países na NATO que se opõem. Portanto, não é... Sim, não foi esse o baque. Não, digamos, não foi esse o grande baque, não é? Portanto, depois temos a reunião, o discurso de Vance em Munique, que deu tanta controvérsia. A seguir a estes choques todos, Macron convoca para Paris aquela reunião dos líderes europeus, ou melhor, de alguns líderes europeus, portanto, em que alguns dos países maiores, o secretário-geral da NATO, o primeiro-ministro do Reino Unido, e percebe-se que está tudo dividido. Portanto, aquilo não correu muito bem, não é? Digamos assim. Tudo dividido ou bastante dividido. A seguir, de repente temos assim uma coisa diferente, que é Macron vai a Washington, dá sinais de quase intimidade com Trump, palpa-lhe o joelho à frente de toda a gente. Muito francês, muito francês. Percebe-se, corrige-o em direto, mas ao mesmo tempo há uma coisa muito relevante, muito relevante, acho eu, que não se passou naquela conversa de imprensa. É uma declaração, na sequência daquele encontro, de Donald Tusk. Porquê é que eu dou importância a isto? Porque a Polónia é um pivô neste momento fundamental em tudo. A pivô é fundamental, é muito importante. E a Polónia fez, no Conselho de Segurança das Nações Unidas esta semana, o discurso a opor-se àquilo que os Estados Unidos esperavam para fazer, que era votar ao lado da Rússia e pelo menos ao lado da Rússia, relativamente às questões, à resolução sobre o terceiro aniversário da Polónia. O Robert Sikorski, que é uma pessoa, eu já uma vez estive pessoalmente com ele é casado com Anne Applebaum, aquela jornalista e historiadora. Portanto, ele faz um discurso em nome da Polónia e especificamente da Kaja Kallas, portanto, a representante da política externa da Europa, que não tem assento no Conselho de Segurança. E esse discurso é um discurso impecável e magnífico sobre toda esta matéria da Ucrânia. Mas nesse mesmo dia, ou já não sei se é o mesmo dia, se é por horas, Donald Tusk está a dizer o encontro de Macron é um ponto de viragem. E Donald Tusk deve ter falado com Macron, se não daria isto, não é só pela conferência de imprensa. E aqui aconteceu qualquer coisa, terá acontecido qualquer coisa, terá sido por ele ter, como se diz, convencido Trump a receber Zelensky, que na altura o caldo estava entornado. Enfim, um dia vamos de conhecer a história toda. Entretanto, Keir Starmer está ontem em Washington e a imprensa inglesa hoje diz Trump ofereceu-lhe logo várias coisas, nomeadamente algumas questões que não tinham apenas a ver com a Ucrânia, têm a ver com uma coisa que não se tem falado nada em Portugal, que é a Ilha de Chagos, que fica no Índico, mas que é atualmente propriedade, digamos, quer dizer, a propriedade faz parte do Reino Unido. O Reino Unido preparam-se para entregá-la à Mauritânia, mas uma das principais bases americanas no mundo, que é Diego Garcia, fica nessas ilhas. E de repente há ali Trump, para surpresa dos conservadores, que estão britânicos, que seriam aqueles teoricamente mais próximos de Trump, coloca-se do lado de Starmer e diz: estou de acordo consigo.
Portanto, há ali tudo isto sem sinais nenhuns. E depois, nessa mesma conferência de imprensa, Trump fazem-lhe a pergunta, então, Zelensky é um ditador, como disse. Eu disse isso, não me lembro nada de ter dito isso. Portanto, quer dizer, e nós ficamos sem saber o que pensar, literalmente sem saber o que pensar. Hoje, amanhã, ou é hoje, ou não, hoje, Zelensky vai estar em... É porque tantas coisas sucedem-se. Zelensky vai estar, depois de ter passado pela Irlanda, enfim, sim. Não terá sido uma passagem, porventura, tão relevante como a de Macron por Portugal. Zelensky está em Washington para assinar um acordo sobre um tema de que não se falava há 15 dias, praticamente, que é um acordo sobre a exploração das chamadas terras raras, mas que não serão só as terras raras, não serão só as terras raras, não são só as terras raras, são outros minerais, designadamente lítio. Neste momento, das reservas conhecidas de lítio, a Ucrânia possuirá 10%, o que é muito relevante. Do mundo, o que é muito relevante se pensarmos que quem possui as maiores reservas de lítio do mundo e as explora neste momento é a China. Portanto, estamos a falar aqui de coisas a que já lá iremos. E depois temos, este domingo, o mesmo grupo que se encontrou com Macron em Paris, encontra-se agora em Londres, portanto, agora, digamos, a convite de Keir Starmer. Portanto, os dois estiveram com Trump, Zelensky já entretanto, com Zelensky presente, desta vez estará presente, foi convidado. E, para acabar isto tudo, ainda haverá um Conselho Europeu, já não virtual, mas real, físico, presencial, no dia 6, aí também com o convite a Zelensky para lá estar, e ontem havia quem colocasse um ponto de interrogação se convidariam também ou não Keir Starmer, porque, enfim, depois do Brexit o Reino Unido já não está na União Europeia. Portanto, há muitas peças isto tem muitas peças a andarem de um lado para o outro, e portanto nós não percebemos bem. Só para enquadrar também este tema, vale a pena tentar perceber duas coisas. Primeiro, tentar perceber uma acho que é incompreensível e não vamos chegar lá, que é realmente o que é que Trump e a sua equipa estão a fazer. Eu vou dizer que não vamos chegar lá, porque há uma parte daquilo que Trump e a sua equipa estão a fazer, sobretudo Trump está a fazer, que é espetáculo, que eu creio que é espetáculo. Porque há coisas que são tão bizarras, digamos assim, que não se compreendem. Quer dizer, é entre o espetáculo, entre a reação epidérmica e, portanto, e que leva a pôr uma coisa nas redes sociais que não faz sentido nenhum, aquelas coisas que ele punha de madrugada, lembras-te? Sim. Acordava durante a noite e ia na altura para o Twitter, agora vai para Truth Social, e põe umas coisas que não fazem sentido nenhum, e no meio disto tudo, esta semana tivemos mais uma coisa dessas, aquele vídeo, quer dizer, que é um vídeo extraordinário, se pensarmos que o primeiro triunfo, o vídeo em Gaza, o vídeo de Gaza, não é? Ainda agora fomos falar da inteligência artificial aqui no lançamento do nosso primeiro fim de semana, para perceber como é que aquilo é feito. Quem quiser saber, ouça amanhã aqui a Rádio Observador. Bem, temos esse lado que é em que há um lado há coisas aqui que não são típicas de um político. Portanto, há um lado que tem a ver com quem diga, bem, isto tem a ver com o promotor imobiliário que ele foi. Portanto, ele atua como um promotor imobiliário, vê as coisas como um promotor imobiliário, e, portanto, isso tem a ver com a proposta para Gaza, tem a ver com a forma como ele acha que se deve negociar, com aquelas gigajogas que não são propriamente muito diplomáticas. Há outros que interpretam, não, isto tem muito a ver com as suas idiosincrasias. Ela é uma pessoa de uma vaidade imensa, é uma pessoa tem uma memória de elefante, é vingativo, portanto, e não perdoa aqueles que lhes fizeram coisas que ele não gostou, e, portanto, por isso mesmo, essa memória de elefante permite-lhe ter uma melhor relação com Macron, uma pior relação com Zelensky, por causa de coisas que se passaram ainda no primeiro mandato dele. Portanto, eu não consigo compreender. Confesso que não consigo compreender, até porque no meio disto tudo não se percebe bem. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que se calhar
já tenho pensado se, por exemplo, o discurso de Vance em Munique é um discurso apenas ideológico ou é um discurso para evitar o tema da Ucrânia. Portanto, para não ter que falar do assunto, sendo que na Ucrânia Vance tem um pensamento porventura mais radical que o de Trump, que o de Trump se calhar não tem pensamento nenhum. E depois, a primeira, digamos, aquilo que pareceu ser a primeira vitória de Trump, que é o cessar-fogo no Médio Oriente, também se arrisca a cair este fim de semana. Porquê? Porque está tudo em causa. Portanto, sim, porque estamos a segunda fase, claro, estamos a chegar ao fim da primeira fase. É como se Trump se tivesse desinteressado desse assunto? Não, quer dizer, não sei que lógica tem neste processo aquele vídeo que ele põe nas redes sociais. Estamos numa altura em que esse acordo está por um fio, dos dois lados, mas sobretudo do lado israelita, porque há um estado de espírito. Sim. Depois quer dizer, de uma sucessão de acontecimentos. A entrega dos corpos. Primeiro aquelas pessoas parecia que tinham sido um campo de concentração, que para um judeu tem um significado particular, muito particular. E depois a entrega de corpos, e um corpo trocado, e as mentiras sobre como é que as pessoas tinham morrido. Tudo isso está ali muito embrulhado e não há sequer reuniões. E os ataques terroristas continuam em Israel. Está bem, não é? Pronto, mas isso... Ou seja, mas quando se vê as manifestações neste momento, vê-se que há, de facto, é difícil conseguir manter. Pronto, portanto, e não há sequer reuniões marcadas para a segunda fase. Mas sei que isto não são prazos rígidos, não são prazos completamente rígidos, mas aquilo que parecia ser o seu primeiro triunfo, pode esboroar-se de um momento para o outro e aquilo recomeçar tudo outra vez, e ele fica... Quer dizer, portanto, não se consegue perceber, eu confesso que não consigo perceber não consigo perceber, e mesmo as pessoas mais próximas, os analistas americanos, de vez em quando, quer dizer, uma coisa é a condenação sem hesitação da forma como no plano diplomático puro e duro os Estados Unidos estão a comportar, outra coisa é dizer, bem, isto... Quer dizer, quem está a negociar não insulta o parceiro e, portanto, não vota uma resolução daquelas das Nações Unidas, aquilo é puramente tático, ou não, aquilo é estratégico, ele acha que só se lida com homens fortes e, portanto, acha que Putin é um homem forte e só quer tratar isso assim. Ainda agora, vinha aqui, a caminho daqui, eu vi um analista americano dizer, eu não sou capaz de escolher entre estas duas hipóteses. Espero que seja a primeira, seja só tática. Portanto, quer dizer, estou a negociar com o outro, não vou dar-lhe um pontapé nas canelas, portanto, mas não sei se é. Não sei se é ou se é uma mudança. Houve uma reunião de equipas em Istambul, de norte-americanos e russos? Sim, mas essas reuniões, aparentemente, há muitos temas em cima da mesa. Não é só a Ucrânia, há muito mais temas em cima da mesa e sobre esses temas nós temos muito pouca claridade. E aí chegamos àquele ponto que de repente caiu em cima disto tudo e que nunca se tinha falado, que é o tal o ponto das terras raras, mas além das terras raras, das riquezas minerais. De facto, eu tenho aqui um mapa que tem sido publicado, enfim, em vários órgãos de informação, disse que o próprio Zelensky, a própria Ucrânia, terá tomado a iniciativa aqui há uns tempos de mostrar um mapa das suas potenciais riquezas, porque nem tudo aquilo se tem a dimensão de que se fala e se é explorável economicamente, porque há aqui muitas interrogações. Mas estamos a falar de lítio, sendo uma boa parte dele, não todo, não se sabe que percentagem fica no Donbass, portanto, uma parte disso é no Donbass, em zonas ocupadas pela Rússia, grafite, metais não ferrosos, que podem ter a ver com os tais metais raros, manganésio, urânio, que também aqui terá alguma importância, e titânio, portanto, tudo coisas que neste momento, a maior parte destes materiais, destas matérias, são relevantes para uma corrida de que aparentemente se diria, Trump não quer saber disto porque ele até nem acredita nas alterações climáticas, mas que é uma corrida que está aberta e que os Estados Unidos não estão a fundo nela e a própria equipa de Trump está a fundo nela porque tem lá dentro o Elon Musk, não é? Só que eu hoje estava alguém que dizia que o Elon Musk é como o Dr. Jekyll and Mr. Hyde e, portanto, há o Elon Musk
e o, como é que se diz? Nel Kamsk. Portanto, que é lido ao contrário, lido de trás para a frente. E que são duas pessoas diferentes. Portanto, um gênio que faz o que ele fez, não é? Portanto, em vários domínios, e depois outro que anda pelas redes sociais e pelo mundo a dizer que aparece sempre com aquele barrete preto, vestido de preto, enfim. Nós vamos poder desenvolver isso melhor, porque já temos connosco o Miguel Miranda, que percebe mais disso do que eu, mas esta história da transição climática tem muito que se lhe diga, porque ela exige, de facto, materiais que não são apenas as terras raras. As terras raras, que nós, aliás, tivemos aqui uma boa história do dia, aqui há uns dias, para explicar o que é que são de facto elementos que não são exatamente elementos, são elementos químicos que são usados em muitas tecnologias, designadamente algumas que nós usamos todos os dias. Por exemplo, ecrãs de telemóveis. Portanto, já cá estão, não é? Portanto, e não existem como materiais, digamos, base, como não fazem parte da tabela periódica, aquela famosa tabela periódica que aprendemos na escola. E que estão escondidos em rochas, e é preciso extraí-los, e a forma de extração não é nada óbvia. Portanto, há aqui muita questão, sendo que há, quer nestes materiais, quer neste tipo de materiais, quer noutros que são essenciais para construir baterias, ou construir células fotovoltaicas, ou construir algumas peças dos geradores, das ventoinhas da energia eólica. Boa parte do que está explorado, conhecido, está na China. E essa parte não há dúvidas. Há muitos anos, e desse ponto de vista não é uma inovação de Trump, uma preocupação crescente da América com a China, com a sua competição não apenas económica, mas também estratégica com a China. E eu direi mais, direi que os Estados Unidos se atrasaram muito porque, como em boa parte resolveram os seus problemas energéticos com o gás de xisto e deixaram de depender tanto, por exemplo, do Golfo, como dependiam antes, e como acharam que havia algumas regiões do mundo que eram demasiado complicadas para eles, como por exemplo a África, permitiram que a China ganhasse uma importância. Fosse conquistando lugares, fazendo acordos, enfim, de mansinho com muitos destes países, sendo que há algumas, por exemplo, eu ontem fui tentar perceber, por exemplo, há uma coisa que é muito importante para todo este desenvolvimento, que é o cobalto. O cobalto, neste momento, portanto, o cobalto é fundamental para as baterias de lítio. A maior parte do cobalto do mundo e quando digo a percentagem, é 73% da produção mundial, portanto 3/4 da produção mundial, vem de um país que tem guerra civil, e uma guerra civil que ninguém fala, mas que é absolutamente devastadora, que é o Congo. E no Congo, em particular, do Katanga, portanto, que é uma das regiões do Congo que nós ouvimos falar há décadas, com coisas autonómicas, que até já morreu lá um secretário-geral das Nações Unidas, o segundo, salvo erro, um sueco, portanto, caiu num avião estranhamente, portanto, isto passou-se na década de 50. Manuel, Portugal levou assombrado em Angola pela questão dos catangueses, não é? Que era um problema, aliás, um dos insultos usados em Angola em relação a um seu presidente era chamar-lhe catanguês, não é? Portanto, existe há décadas. E isto é explorado, uma boa parte deste cobalto é explorado no Congo em minas medievais. Sim. Quer dizer, ao próximo disso. Portanto, trabalho escravo praticamente, não é? Portanto, em condições inacreditáveis, subhumanas, completamente subhumanas. Portanto, isto é super complexo e eu creio que a Rússia coloca à Europa problemas de segurança indiscutíveis. A Rússia é uma ameaça direta a boa parte dos países da União Europeia e da NATO.
portanto, à Finlândia, provavelmente menos à Finlândia, mas seguramente aos três Bálticos, seguramente à Polónia, seguramente à Roménia, pelo menos a estes. Portanto, a Moldávia ainda não faz parte, não faz parte da União Europeia, mas portanto, depois há a Moldávia que está ali. A Moldávia tem, e quase ninguém fala disso, uma parte da Moldávia está ocupada pela Rússia. Quer dizer, declarou a sua independência. E tem lá exército russo. Dentro. E fica ali ao ladozinho de quê? De Odessa. Portanto, não é muito longe. Portanto, a ameaça é óbvia. O urso russo, não é? Como muitas vezes fala, está cá. À conta desse urso russo, muitos erros cometeram e muito nos assustámos durante todo este processo nos últimos 3 anos. Portanto, não se pode dar as armas que a Ucrânia precisa, porque senão vai-se escalar. À escalada, por aí adiante, todas as declarações. Ora bem, eu gostava, apenas para não demorar mais, chamar a atenção para que, de facto, estas coisas não... Em cima disto tudo, há ainda algo que, no caso dos Estados Unidos, é uma história antiga de desencontros com a Ucrânia. Portanto, que não começaram agora, não começaram com Trump. Infelizmente não começaram com Trump. O primeiro de todos foi no final da década, há mais de 100 anos, final da Primeira Guerra Mundial, a Ucrânia declarou a sua independência e quem começou por lhe tirar o tapete debaixo dos pés foi a administração do Woodrow Wilson, que estava preocupada em criar essa coisa que teve tanto sucesso, chamada Sociedade das Nações, e portanto não foi para reconhecer a União Soviética, mas deixou espaço aberto a que a União Soviética viesse por aí adiante. Kiev, nesses anos, em 2 ou 3, houve um ano em que mudou 11 vezes de mãos. 11 vezes de mãos. Há um romance, agora não consigo lembrar o nome, que conta uma parte dessa história que é muito, muito impressionante. Portanto, depois tivemos, novamente, quando a Ucrânia se quis tornar independente, alguém que nós vemos como uma grande referência na nova ordem internacional, chamado George Bush pai, portanto, ao George H.W. Bush, que disse, calma lá, isto pode desestabilizar tudo. Mas os ucranianos votaram 90 e tal % a favor da independência. Depois havia o problema, a Ucrânia tem armas nucleares. E aí foi pressionada pela administração Clinton, com garantias dadas pela administração Clinton, de que poderia estar tranquila, que nada lhe sucederia, que se entregasse as suas armas nucleares. Pronto, e a seguir veio a ocupação da Crimeia, e quando foi a ocupação da Crimeia, o papel aí foi sobretudo da Europa, mas os Estados Unidos na altura já de Obama, a ajuda que deram foi praticamente nenhuma, e na prática pressionaram a Ucrânia a fazer acordos que lhe eram desfavoráveis, os chamados acordos de Minsk, Minsk I e Minsk II, com a ideia de que isso garantiria o interesse. Isto levanta um problema, que é, não basta um cessar-fogo, e nem basta pensar que é fácil garantir um cessar-fogo. Nós estamos a falar de uma linha da frente. Quer dizer, ele fala-se, a Europa põe lá 1 milhão de homens. Vamos pôr. Põe lá 1 milhão de homens e tem garantias de segurança de que os Estados Unidos usam armas nucleares se for preciso. Porque a Europa, por enquanto, não tem armas nucleares suficientes. Vamos imaginar este cenário. Bem, estamos a falar de colocar 1 milhão de homens entre 2 exércitos de vários milhões. Portanto, não é... Quer dizer, e numa frente que tem milhares de quilómetros. Não, milhares de quilómetros. Portanto, a frente atualmente é gigantesca. Quer dizer, e temos pelo menos um país europeu, destes que podem lá pôr homens, a dizer, só ver beneplácitos nas Nações Unidas. Falo da Itália, que tem tido uma posição sempre muito pró-ucraniana, Giorgia Meloni, mas que telefonou a Macron a dizer, calma lá, que isto não pode ser assim, não é? Para fazermos isso. Quer dizer, ela é muito favorável à Itália, mas tem dentro do governo dela quem não seja exatamente, não tenha exatamente a mesma posição, e aquilo em Itália
até agora tem corrido tudo com bastante estabilidade, mas a tradição italiana não é da estabilidade, digamos assim. E depois, aquilo não é uma linha em que se ponha uma força de posição de paz, como se pôs, olha, no Líbano, com o sucesso que teve, que foi nenhum, e mesmo assim era uma região, ali era um bocadinho, um cantinho, aquilo não é um cantinho, ou nas linhas de cessar-fogo da guerra da Coreia, por exemplo, mas onde isso está garantido, porque os americanos ficaram na Coreia do Sul, não se foram embora. Portanto, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar de uma coisa que, do ponto de vista estritamente militar, é virtualmente impossível de garantir, a não ser que digas, estes soldados, lhes cair alguma coisa em cima, nós disparamos armas nucleares. Mas armas nucleares, para serem disparadas, porventura nem os ingleses estão em condições de o fazerem, como talvez os franceses. E a expectativa, mas depois sabemos o que é que isso pode dar, a expectativa é que, se não houver garantias mínimas de segurança, vamos assistir à proliferação nuclear. Porque a Alemanha pode ter armas nucleares, porque a Polónia pode ter armas nucleares, porque a Finlândia, também já tem um reator, pode ter armas nucleares, porque a Ucrânia, não sabemos sequer, já está a tratar disso. Pode estar? Claro que pode. Claro que pode. A Ucrânia tem centrais nucleares. Tem centrais nucleares e tem know-how. E tem know-how. Boa parte das grandes fábricas de armamento soviéticas estavam na Ucrânia e ficaram lá, não se foram embora. Essa parte não se foi embora. Portanto, pode estar, quer dizer, não se tem falado disso, mas pode estar a acontecer. Portanto, Israel fez isso com sucesso. Apesar de ter sempre grandes declarações de amor por parte dos Estados Unidos, não confiou. Não, pronto, exatamente. Não confiou nos Estados Unidos. Quer dizer, na altura não havia, nem tinha muitas razões para confiar quando ele fez isso. Pronto, porque ainda estamos mal. Ainda era um tempo diferente. Ainda era um tempo diferente. Portanto, olha, eu não sei, com toda a franqueza, acho que estamos num tabuleiro em que é muito difícil de perceber e onde claramente há atores que são muito importantes e que eu não consigo perceber primeiro o que pensam, no caso de Trump, o que é que quer realmente, qual é a agenda, como é que isto vai acabar, porque cada dia um dia parece que ir numa direção, um dia seguinte parece ir noutra. Do lado de Putin não há qualquer sinal de que ele possa fazer qualquer cedência, até o momento não há qualquer sinal, e há quem esteja muito calado e possa ser muito importante, que é o Sr. Xi Jinping.